Era uma vez uma rainha cujo marido havia morrido quando o filho deles tinha apenas 5 anos. A rainha foi então nomeada regente até que o príncipe tivesse idade para governar. Ela era uma boa governante no palácio, porque em casa as coisas eram diferentes. Porque a rainha tinha um grande defeito. Ela amava demais aquele filho, que se chamava Hassan, e ela permitia que ele fizesse qualquer coisa que quisesse. Com isso, o menino crescia cada vez mais desobediente, sem controle. Era muito difícil aquela criança. Já sem saber o que fazer, a rainha chamou o grão-vizir e lhe perguntou: Diga-me francamente, o que eu faço para corrigir Hassan? Ele é insolente, é orgulhoso, completamente descontrolado. Eu não sei mais o que fazer. Como corrigi-lo antes que seja tarde demais? O vizir lhe disse: O príncipe deve ficar aos cuidados de um mestre para poder adquirir sabedoria e ser um bom governante. A rainha achou uma boa ideia, mas disse: Onde achar um mestre que queira educar Hassan? E o grão-vizir lhe disse que estava na cidade um mestre muito importante que dirigia a Universidade do Islã. Ele poderia ir falar com ele, perguntar se ele assumiria a educação do príncipe, que é uma coisa necessária para o reino todo. A rainha lhe disse: Ai, sim, por favor, vá imediatamente e traga-o o mais depressa possível. E passou então a esperar com ansiedade a volta do grão-vizir com a resposta do mestre. Então o vizir partiu para sair em busca do mestre e logo retornou, trazendo um ancião com semblante calmo e ponderado. Depois de alguns entendimentos com a rainha, o mestre saiu, levando o príncipe aos seus cuidados. Todos os dias, e com muita paciência, o mestre lia, estudava, contava histórias para o príncipe. E o tempo passava, ele contava sobre as maravilhas do mundo, sobre a sabedoria do Sagrado Corão. Falava também da ciência exata, da álgebra. E passado algumas semanas, aliás, todas as semanas, a rainha queria saber sobre o progresso de seu filho. Mandava o vizir trazer o ancião e perguntava: Como meu filho está progredindo, mestre? Das primeiras vezes, o mestre fazia um meneio com a cabeça e dizia: Prefiro por enquanto não dizer nada. Mas semanas se passavam e ela novamente perguntava: E como está progredindo meu filho? E ele, preocupado, balançava a cabeça tristemente e dizia: Prefiro esperar mais um pouco. Até que, passado mais algum tempo, a rainha perguntou: Depois desse tempo, mestre, como está o progresso de meu filho? Majestade, permita-lhe dizer, o príncipe ele ainda não compreendeu que um príncipe deve ser humilde, que um rei, um soberano, deve se colocar a serviço de seu povo e que todo poder vem de Deus. E agora, o que o senhor me sugere, o que o senhor me indica a fazer para resolver esse problema? E o mestre então disse com muito respeito, disse: Permita que eu o leve comigo para viajar, fazer uma longa viagem. Acredito que estando mais perto da natureza, ele acabará aprendendo alguma coisa com a própria natureza e isso o ajudará a mudar o seu caráter. A rainha aceitou, e os dois partiram, vestidos com roupas simples como andarilhos. Passaram um dia caminhando. Ao final do primeiro dia de sua jornada, se sentaram à beira do lago
perto de uma pequena fogueira para o desjejum. De repente, 2 pássaros se acercam deles e chegam com muita alegria, gorjeando, gorjeando, e pousam no alforje do mestre. O mestre para, ouve atentamente e diz: houve um tempo, há muito tempo atrás, que eu aprendi a linguagem dos pássaros. Aprendi a entender o que eles dizem. Quisera eu ter esquecido. O príncipe Hassan ficou super curioso. Mas o que, mestre? O que dizem os pássaros? Me conte já, me conte o que dizem os pássaros. O mestre não queria, mas o rapaz tanto insistiu que o mestre contou. E o mestre disse para ele: eles estão dizendo que no reinado de Hassan, o primeiro pássaro está dizendo que no reinado de Hassan vai haver muita fartura de frutas, muitas frutas. Todas as árvores ficaram carregadinhas de frutas e os pássaros vão poder se banquetear, se deliciarem, porque elas vão estar todas ali só para eles. Porque o povo dessa cidade, no reinado de Hassan, no seu reinado, príncipe, quando você for rei, todas as pessoas, ou a grande maioria, não terá suportado seu reinado impopular e terá ido embora. O príncipe ficou incomodado com aquilo, ficou... E o segundo pássaro, mestre, o que ele diz? Ele diz que haverá nessa época muitos gafanhotos, muitos gafanhotos. Gafanhotos à vontade para os pássaros poderem comer o quanto quiserem. Porque já quase não haverá mais ninguém nessas terras. E os gafanhotos vão poder se proliferar à vontade, porque já não atearão mais fogo a toda a terra. Então, haverá gafanhoto suficiente à vontade para alimentar muitos pássaros. Foi a resposta do mestre. No dia seguinte, chegaram a um oásis. Estavam com sede e queriam beber água. O oásis tinha parado uma caravana e os camelos estavam também sedentos, bebendo água. Os dois desceram de seus cavalos e foram encher seus cantis. E quando estavam enchendo os cantis, escutaram alguns barulhos diferentes, uns rasmungos, que vinham dos camelos. O mestre observou que os camelos estavam conversando entre eles, mas não disse nada. Hassan, o príncipe, pergunta para o mestre: mestre, o que eles estão falando? Diz-me, o que estão falando? Aí o mestre olha para o príncipe e diz: eles estão dizendo que beba muita água agora, com calma, porque quando tu sejas rei, este oásis estará cheio de caravanas e de animais que estão em caminho para fugir do país, porque no teu governo o país estará muito ruim e eles estarão procurando outros países para morar. O príncipe nada responde. Eles bebem sua água e continuam seu caminho durante várias semanas, até chegarem ao pé de uma montanha enorme. Num rochedo da montanha, eles veem um ninho de águia que estava com seus filhotinhos, estava alimentando seus filhotes e piando com eles. Alimentava e piava. Alimentava e piava. Aí Hassan pergunta ao mestre: mestre, o que ele está falando com seus filhotes? Aí o mestre diz: Hassan, ele está contando para eles, dizendo que aproveitem de comer agora bem e que se preparem, porque quando estejam crescidos, tu estarás governando o reino e nessa época elas terão que sair para caçar nos reinos vizinhos as ovelhas,
porque as ovelhas aqui de teu reino estarão fracas e magras. Não terão o que comer aqui. A menos que... E o mestre parou. Hassan ficou curioso. A menos que, mestre, por favor me fala. E o mestre diz, a menos que corrijas tuas maneiras agora, de imediato. Comeces a modificar-te, de maneira que quando sejas rei, sejas um monarca respeitado e teu país ele seja rico e feliz. Hassan nada respondeu. Ficou pensativo e o mestre ficou observando que ele estava refletindo no que tinha escutado, refletindo nos acontecimentos da viagem e em tudo que havia acontecido nesses períodos. Um grande silêncio se fez entre os dois por um longo tempo. Até o mestre perguntar a Hassan se já era a hora de voltar. Hassan disse que sim, e os dois começaram a sua jornada imediatamente. Eles fizeram exatamente o mesmo caminho que tinham feito na ida, mas o mestre pôde perceber uma diferença. Hassan estava mais amável, prestava atenção a tudo o que acontecia naquela jornada. Era uma nova jornada. Assim que chegaram no palácio, o mestre foi ter com a rainha e disse-lhe que seu trabalho havia terminado, que ele iria embora. Hassan estava pronto para começar os seus estudos de monarca, para ser um bom monarca. Ele havia aprendido a primeira lição, a primeira grande lição, que para governar os outros é preciso primeiro aprender a governar a si próprio. A rainha, por um lado, ficou muito contente com a notícia de que o filho estava pronto para começar seus estudos, mas queria que o mestre continuasse ali. Ofereceu a ele um cargo na corte para ele continuar, e o mestre disse que não, que ele ainda tinha caminho a percorrer, que ele ainda tinha trabalho a executar. O tempo percorreu e foi chegado o tempo de Hassan se transformar no monarca para o qual tinha sido preparado. E ele foi um rei que governou com amor e justiça. Seu reinado foi conhecido por ser um reinado de grande sabedoria. E ele reinou com essa sabedoria até o final de sua vida. Nós somos o grupo Canteiro de Palavras. A história que acabamos de contar chama-se O Príncipe, o Mestre e a Águia. E está no livro Histórias da Tradição Sufi, Edições Derviche. Esperamos que tenham gostado, que tenha sido de seu agrado. Até a próxima.